Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando e estamos dando início a mais uma aula de história. Hoje, que é segunda-feira, 7 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa semana nós estamos dando início a um conteúdo novo. Nós vamos estudar sobre a época de Napoleão. Vamos estudar um pouco sobre o seu governo e sobre também o consulado que ocorreu entre 1799 a 1804. Vamos lá para mais uma aula? No início do século XIX, o general francês Napoleão Bonaparte tornou-se um dos homens mais poderosos da Europa. Durante o seu governo, os franceses participaram de várias guerras e conquistaram outros países. Porém, esse período também foi marcado por tragédias, como a morte de aproximadamente 1,8 milhão de franceses em decorrência das guerras que aconteceram. Napoleão ele foi uma figura contraditória. Embora fosse admirado por sua inteligência, ele era bastante criticado por sua ambição de poder. Sua fama percorreu o mundo e a memória de seus feitos permanece até os dias atuais. O governo de Napoleão. Em sua carreira militar e política, Napoleão Bonaparte teve uma ascensão impressionante. Ele nasceu em 1769 na Córcega, uma ilha pertencente à França. Aos 10 anos de idade, Napoleão ingressou na escola militar e aos 16 anos foi promovido o segundo tenente do exército. Napoleão, muito novo, ele já começou a ter grandes papéis importantes ali na França. Durante a Revolução Francesa, que foi o conteúdo das nossas aulas anteriores, Napoleão demonstrou um brilhante talento militar. Por isso, com apenas 24 anos, foi nomeado general, tornando-se o homem mais jovem a ocupar esse posto no exército francês. Posteriormente, ele comandou diversas batalhas de forma competente e sua fama se espalhou-se. Fama essa que se espalhou-se por conta da sua competência ao fazer tão bem aquilo que ele desejava fazer, aquilo que outras pessoas colocavam ele para fazer. Ele tomava frente e conseguia fazer um excelente papel. Com o golpe de 18 Brumário, Napoleão chegou ao poder e governou a França por cerca de 15 anos. O governo de Napoleão ele pode ser dividido em 3 períodos, que são o consulado, que aconteceu entre 1799 a 1804, o império, que ocorreu entre 1804 a 1815, e o governo dos 100 dias, que aconteceu no ano de 1815. O que nós vamos estudar hoje é apenas o consulado. Os outros 2 vai ficar para as próximas aulas. O consulado. Durante o consulado, o regime publicano foi mantido. O governo da França era composto de 3 indivíduos, consuleis, mas que de fato mandava era Napoleão. Eleito primeiramente cônsul, ele comandava o exército, nomeava os membros da administração pública, propunha leis e orientava a política externa, ou seja, ele fazia quase tudo. Nesse período, Napoleão ressequiu seus opositores por meio de censura e da repressão policial. Apesar de seu perfil ditatorial e antidemocrático, ele não abandonou certos princípios da Revolução Francesa. Ao longo de seu governo, diversas reformas foram implantadas na economia, na educação e no direito. Agora nós vamos ver 3 pontos importantes que foram implantados na economia. O primeiro deles é a criação do Banco da França, no ano de 1800, que controlava a emissão de moedas, regulava a inflação e concedia empréstimos. O segundo, nós temos a reorganização do ensino público, que passou a ter como objetivo formar cidadãos para servirem ao Estado. Difundiu-se também a ideia da universalização do ensino laico e de que todos deveriam ter acesso à educação. E o terceiro, o último deles, nós temos a elaboração de um Código Civil no ano de 1804,
que aboliu de vez os antigos privilégios da nobreza e do clero e consagrou alguns ideais iluministas. Vamos ver quais foram esses ideais. O primeiro foi a liberdade individual das pessoas. O segundo, a igualdade perante a lei. Todos os indivíduos tinham que ter igualdade perante a lei. Segundo ele, ninguém era melhor do que ninguém e todos deveriam ser julgados igualmente. O terceiro, nós temos o respeito à propriedade privada de cada um. E por último, nós temos o casamento civil separado do religioso, onde tinha que ser o casamento ser separado em dois. Primeiro o civil, depois o religioso ou vice-versa. O Código Civil francês influenciou na legislação de diversos outros países, inclusive na brasileira. Essas medidas garantiram a estabilidade econômica e política do Estado, o que aumentou a popularidade de Napoleão com o apoio do governo e a aprovação do Senado. Napoleão foi proclamado cônsul vitalício em 1802, conquistando o direito de indicar seu sucessor ao governo. Na prática, isso significou a volta da monarquia hereditária. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.